pessoal, sejam todos bem-vindos ao módulo 7. Neste módulo, abordaremos a meta 6 de segurança do paciente, que diz respeito à prevenção de quedas e de lesão por pressão. Neste momento, vamos dividir a nossa aula em dois contextos. O primeiro se dará acerca da prevenção de quedas e o segundo se dará acerca da prevenção de lesão por pressão. Então, no contexto de ambientes de assistência em saúde, a queda ela pode ser entendida como um evento não planejado que levou o paciente ao chão, tendo gerado ou não a lesão. A queda ela está relacionada a fatores que se dividem em dois grandes grupos. São eles intrínsecos e extrínsecos. Os intrínsecos estão relacionados com alterações fisiológicas, patológicas, fatores psicológicos e efeitos colaterais de medicamentos, enquanto que os extrínsecos estão relacionados com o comportamento, a atividade do indivíduo e o ambiente. Para você que é profissional da área da saúde, especialmente para os profissionais da área da enfermagem, é necessário conhecimento acerca da escala de Morse, que avalia o risco de queda com uma pontuação que varia de 0 a 125 pontos. Estes pontos eles estão distribuídos em 6 parâmetros. São eles: histórico de quedas recentes, diagnóstico secundário, apoio para deambular, medicação, marcha e estado mental. Após a soma dos pontos atribuídos a cada um dos parâmetros citados, podemos classificar o score da seguinte forma: indivíduos sem risco de queda são aqueles que obtêm um score final entre 0 e 24 pontos. Indivíduos com baixo risco de queda são aqueles que obtêm um score final entre 25 e 50 pontos. E indivíduos com alto risco de queda são aqueles que apresentam um score final superior a 50 pontos. E então, como prevenir quedas em ambiente de assistência à saúde? Primeiramente, é necessário instruir o acompanhante quanto ao auxílio do paciente, manter a cama em posição baixa e rodas travadas, grades de proteção sempre elevadas, pertences necessários ao alcance do paciente. Um bom exemplo seria os óculos de grau. Manter a área de circulação do paciente livre de obstáculos e bem iluminado. Orientar ao paciente a solicitar ajuda, auxílio sempre que necessário. Orientar quanto ao uso de calçados antiaderentes, sempre adequados para banho e deambulação. Se detectado o risco de queda através da escala Morse, identificar com pulseira, identificar para todas as equipes que estejam em assistência daquele paciente. Por fim, não menos importante, reorientar o paciente ou acompanhante diariamente. Neste momento, abordaremos a prevenção de lesão por pressão. Antigamente conhecidas como úlceras por pressão ou escaras, a lesão por pressão ocorre quando há uma constante pressão óssea nos tecidos da pele, tendões e músculos, ou quando essa pressão ela é exercida pelo uso de dispositivos médicos, tal como sondas e catéteres. Na maioria dos casos, ocorrem em indivíduos acamados, restritos a cadeiras de rodas e ou com restrições de movimentos. Os principais locais do corpo para o aparecimento de lesão por pressão e de maior comprometimento são região occipital, ombros e região escapular, cotovelos, região sacral, quadris, parte interna dos joelhos e calcâneos. Quanto ao estadiamento das lesões por pressão, podem ser classificadas em 4 estágios. No estágio 1, a pele íntegra com eritema que não embranquece e que pode aparecer diferente em pessoas de pele de cor escura. No estágio 2, ocorre perda da pele em sua espessura parcial, com exposição da derme. O leito da lesão possui coloração rosa ou avermelhada, úmido e pode apresentar-se como uma bolha intacta,
com exudado seroso ou rompida. No estágio 3, ocorre perda da pele em sua espessura total, em que o tecido adiposo é visível, assim como frequentemente o tecido de granulação. Pode ter áreas com necrose de liquefação e ou de coagulação. Não há a exposição de ossos, tendões ou músculos nesse estágio. Já o estágio 4 ocorre perda da pele em sua espessura total e perda tissular com exposição de ossos, tendões e músculos. Existe também o estágio não classificável, em que ocorre uma perda tissular na qual a extensão do dano não pode ser confirmada porque está encoberto por esfacelo, que é a necrose de liquefação, e ou escara, que é a necrose de coagulação. O uso da escala de Braden para determinar o risco de desenvolvimento de lesão por pressão deve ser de conhecimento de todos os profissionais da área da saúde, em especial para os profissionais da área da enfermagem. Essa escala ela avalia 6 parâmetros, todos pontuados de 1 a 4, com exceção da fricção, que avalia de 1 a 3. Os parâmetros são percepção sensorial, exposição à umidade, atividade, mobilidade, nutrição e fricção. A soma da pontuação atribuída a todos os parâmetros gera um score que pode classificar o risco de desenvolvimento da lesão por pressão em: se o score final for menor ou igual a 9 pontos, demonstra um risco muito elevado para desenvolver lesão por pressão. Se entre 10 e 12 pontos, risco elevado. Se entre 13 e 14 pontos, risco moderado. Se entre 15 e 18 pontos, risco leve. Se entre 19 e 23 pontos, sem risco. Mas afinal, quais são as medidas básicas para se prevenir lesão por pressão? Primeiro, inspecionar e avaliar a pele regularmente quanto à coloração e integridade. Modificar decúbito e ou aliviar pontos de pressão óssea a cada 2 horas, evitando fricções. Uso de coxins para aliviar os pontos de pressão. No caso de coxins, nos membros inferiores, atentar para o posicionamento em contato com a panturrilha, a fim de manter os calcanhares elevados da cama e reduzindo a pressão. Atentar para o uso de coxins ou almofadas feitos de espuma, gel ou ar, evitando o uso de luvas de látex cheias de água. Controlar a umidade da pele, especialmente daqueles que fazem uso de fraldas, evitando umidade excessiva. Nesse contexto, os indivíduos em uso de fraldas devem ser limpos imediatamente após evacuar ou urinar. Realizar a troca de roupas e lençóis de cama sempre que estiverem umedecidos. Ao trocar essas roupas e lençóis de camas, evitar deixar dobras, estimular a boa alimentação e a boa ingestão hídrica, evitar massagens em locais de proeminência óssea ou hiperemiados e utilizar colchões especiais, a exemplo do colchão pneumático, sempre que necessário. Atentar para a realização de movimentos passivos, especialmente com o apoio de um fisioterapeuta. E, por fim, é muito importante fazer com que o indivíduo seja ativo no seu próprio cuidado, trazendo informações verídicas acerca do seu quadro clínico e deixando-o apto a participar ativamente do seu próprio cuidado. Continue acompanhando o nosso material escrito e não deixe de fazer a nossa avaliação. Até a próxima!